O fazendeiro estava prestes a mandar expulsar a mulher Apache quando algo em seu olhar o fez parar. Suas mãos começaram a tremer. Ele engoliu em seco ao reconhecer quem ela realmente era. Quando gritou, "Pare, eu cuido disso!", todos ao redor congelaram em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Afasta daí, Índia, vá embora. O grito cortou o ar da tarde como um chicote. João Silva parou de ajustar a cerca, a mão ainda apertando o arame farpado. 2 dos seus empregados, o Tião e o Raimundo, estavam perto da cerca divisória, agitados. Um pouco à frente deles, parada do lado de fora, imóvel como uma árvore, estava uma jovem. "A propriedade é privada, suma", gritou Tião, erguendo um braço como se fosse avançar. João soltou o arame e começou a andar em direção ao barulho. Não era comum. Gente estranha por ali, às vezes um andarilho, mas a reação dos homens parecia exagerada. O sol forte da Serra da Canastra queimava sua nuca. "O que está acontecendo?", perguntou João, chegando perto. Sua voz era calma, mas firme. "É uma índia, seu João. Tá aí parada há meia hora, só olha. A gente já mandou ir embora e não vai", disse Raimundo nervoso. João olhou para além dos homens. A jovem usava uma saia simples e uma blusa, o cabelo muito preto preso em 2 tranças. Ela não parecia ter medo. Seus olhos estavam fixos não nos homens, mas na terra, nas pastagens que se estendiam atrás deles. E então, ela moveu a cabeça lentamente e seu olhar encontrou o de João. Foi como levar um choque. Um tremor frio subiu pelas costas de João. Aqueles olhos, grandes, amendoados, de uma profundidade escura e serena. Ele conhecia aqueles olhos. De repente, ele não estava mais no pasto. Estava em um lugar úmido e escuro, a luz filtrada por uma floresta fechada. A dor latejava em seu pé, inchado e sujo. Ele estava perdido, havia horas, talvez dias. A sede queimava sua garganta. O desespero começava a gelar seu estômago. Então, um vulto se aproximou. Uma jovem não muito mais velha que uma menina na época, com aqueles mesmos olhos sérios. Ela não disse uma palavra. Ajoelhou-se, examinou seu pé com cuidado e depois sumiu entre as folhas. Voltou com folhas verdes esmagadas e um pouco de água em uma cuia feita de fruto. Passou o remédio no seu pé, fez um sinal para ele ficar quieto e desapareceu de novo. Quando a dor baixou e ele conseguiu se levantar, ela já não estava lá. Foi na Bahia, perto do Rio Contas, muitos anos atrás, quando ele era apenas um homem jovem e tolo que achou que podia explorar a mata sozinho. Aquele rosto ficou guardado em um canto da sua memória por quase 20 anos. E agora estava ali. "Espera." A palavra saiu baixa da boca de João. Os empregados olharam para ele confusos. "Mas, seu João..." Tião começou. "Eu disse espera!" A voz de João explodiu mais alta e áspera do que ele pretendia. O grito ecoou pelo pasto vazio, fazendo os homens recuarem um passo. "Eu cuido disso. Voltem para o trabalho." Raimundo e Tião se entreolharam, resmungaram algo baixo e se afastaram, virando as costas com desdém. João respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia forte contra seu peito. Ele passou os dedos pelos cabelos, suando. Aproximou-se da cerca, devagar. A jovem não se moveu. Ela o observava, estudando seu rosto, talvez procurando o mesmo reconhecimento. "Você..." João começou, a voz embargada. "Foi você, na mata baiana, o meu pé." Ela inclinou a cabeça levemente. Um movimento quase imperceptível. Seus dedos tocaram um colar de sementes vermelhas que ela trazia no pescoço. "Meu nome é Juma", ela disse. A voz era suave, mas clara, cada palavra medida. "Pataxó." "João", ele respondeu automaticamente. "João Silva, essa terra é minha." Ele sentiu que a frase soava errada, como uma grosseria, depois do que ela fez por ele no passado. Juma olhou para além dele de novo, para as vastas pastagens onde o gado marrom descansava à sombra de poucas árvores. "Esta terra", ela disse, pausando como se escolhesse a próxima palavra com cuidado, "é sagrada para o meu povo. Os ossos dos nossos avós estão aqui. Os espíritos da floresta que foi derrubada ainda caminham aqui." João ficou em silêncio. Sua mente prática, acostumada a contas de gado, cercas e pastagens, não conseguia processar aquelas palavras. Sagrada? Ossos? Ele herdou aquela terra do pai. O pai herdou do avô. Eles limparam a mata, plantaram capim, criaram gado. Era trabalho, suor, vida concreta.
Eu não sabia, foi tudo o que ele conseguiu dizer. A gratidão antiga lutava contra uma confusão profunda. Ele só queria... o quê? Agradecer? Mandá-la embora? A dívida que ele carregava era pesada. Ela salvou sua vida. Os homens das máquinas querem essa terra. Continuou Juma, seu olhar voltando para ele. Era um olhar direto, que não pedia, mas informava. Eles oferecem muito dinheiro. E quando o dinheiro não funciona, eles usam o medo, o fogo. Que homens? Que máquinas? Perguntou João, franzindo a testa. Ninguém tinha oferecido dinheiro a ele. Eles já estão na região. Sua terra é a que eles querem, por causa do que tem debaixo, e porque ainda tem mata onde a nascente vive. Ela apontou com o queixo para o lado norte da propriedade, onde uma colina mais íngreme ainda mantinha um capão de árvores nativas. A água que alimenta seu gado é a mesma que chora pelos nossos ancestrais. João sentiu um peso nos ombros. Tudo era muito simples minutos atrás. Consertar a cerca, checar o gado, falar com o capataz. Agora, ele estava parado diante de um fantasma do seu passado que falava de espíritos e de uma ameaça que ele nem conhecia. E pior, ela estava dizendo que tudo o que ele tinha, tudo o que sua família construiu, estava em cima de algo que pertencia a ela de uma forma que ele nunca tinha imaginado. Por que você veio até mim? Ele perguntou finalmente. Juma tocou o colar de sementes vermelhas. Porque a floresta me mostrou seu rosto 2 vezes. Uma vez para salvar, outra vez para... Ela hesitou. Para tentar salvar o que resta. E porque você olhou para mim hoje e viu mais do que uma intrusa. Ela estava certa. No meio da confusão e do choque, ele viu a pessoa que o resgatou, viu a dívida. João olhou para trás, para sua fazenda, viu a casa simples ao longe, o galpão, a vida que ele conhecia. Respirou o ar quente do fim de tarde. Quando ele voltou a olhar para Juma, sua decisão, embora nascida da emoção e da obrigação, já estava tomada. Ele não podia virar as costas, não para aqueles olhos. Vem, ele disse com uma voz mais suave. Vamos conversar, longe da cerca. Eles caminharam em silêncio por um bom tempo, deixando a cerca e os olhares dos empregados para trás. João levava Juma em direção ao norte da propriedade, onde o pasto começava a ficar mais irregular e o mato mais alto. O barulho do riacho chegou aos poucos, um murmúrio suave. É por ali, João disse apontando. Ele abriu caminho por uma trilha estreita que ele mesmo mantinha, usada apenas para checar a cerca de tempos em tempos. O ar mudou, ficou mais fresco e úmido. Eles chegaram a uma clareira pequena. No centro, uma nascente de água cristalina brotava de entre as pedras, formando um pequeno córrego que desaparecia na mata adiante. Ao redor, árvores nativas ainda de pé faziam sombra. João parou. Essa parte aqui a gente quase não usa. O gado não vem porque é longe dos currais. A água é boa, nasce limpinha. Juma não respondeu imediatamente. Ela se adiantou parando a alguns passos da nascente. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Quando abriu, havia um brilho diferente. Ela ajoelhou-se, tocou a água com a ponta dos dedos e depois levou a mão à testa. Ibi, ela sussurrou, uma palavra que João não conhecia. Ela se levantou e olhou para ele. Este lugar respira. É um lugar sagrado. Um dos muitos que foram esquecidos. João sentiu um aperto no peito. Sagrado de novo. Ele limpou a garganta. Olha, Juma, eu não esqueci o que você fez por mim. Lá na Bahia, se não fosse você, eu teria morrido naquela mata. A floresta te curou, eu só ajudei. Ela respondeu com sua calma habitual. Para mim, foi você. E uma dívida de vida é uma dívida de vida. Ele cruzou os braços, olhando para a nascente. Você disse que precisa de um lugar, que está com a sua família. Essa área aqui, vocês podem ficar, por enquanto. Juma estudou seu rosto. Seu irmão, seus homens, eles vão aceitar? Os homens trabalham para mim. E o Geraldo? João fez uma pausa, pensando no irmão mais novo, sempre explosivo. O Geraldo é comigo. Eu resolvo. Ele esperava um agradecimento, um sinal de alívio. Mas Juma apenas assentiu, como se aquela fosse uma possibilidade que ela já havia considerado. Vou buscar meus parentes, são poucos. Meu tio, sua esposa, 2 crianças. Nós não atrapalhamos, só precisamos do lugar para respirar enquanto lutamos pela terra. Lutar como? Perguntou João, imediatamente preocupado. Com a verdade, com os documentos antigos, não com violência. Ela olhou em volta. Podemos montar nosso acampamento ali, perto das árvores maiores?
longe da água para não sujar. João concordou com a cabeça. Pode. Eu aviso aos meus homens que vocês estão aqui e que não são para incomodar. A notícia não demorou a chegar aos ouvidos de Geraldo. Ele encontrou João ainda no final da tarde, perto do galpão de ferramentas. João, é verdade essa história? Geraldo chegou com os passos largos, o rosto já vermelho de raiva. O Tião falou que você trouxe aquela índia para dentro da fazenda. Ela não é aquela índia. O nome dela é Juma, disse João, tentando manter a calma. E sim, eu dei permissão para ela e a família dela ficarem na área da nascente norte. Geraldo deu uma risada seca, sem humor. Tu pirou de vez? Dar permissão? Isso é pedir para dar problema. Índio aceita um dedo, quer a mão inteira depois. Ela me salvou a vida, Geraldo. Há muitos anos atrás, eu estava perdido, machucado. Isso é coisa do passado, cortou o irmão gesticulando. A gente tem uma fazenda para tocar. O que os outros vão pensar? Que a gente tá dando mole para invasor? Ela não é invasora. Ela diz que a terra é sagrada para o povo dela. Geraldo parou encarando o irmão como se ele tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Sagrada. E daí? O pai do nosso pai comprou essa terra, trabalhou nela, nós trabalhamos, ela é nossa. Tu vai colocar a herança da família em risco por causa de uma história de índio? João sentiu a raiva subir, mas assegurou. É a minha decisão, a fazenda é dos dois, mas essa parte eu tomo conta. Eles ficam lá. Fim da história. Não vai ser fim de história não, resmungou Geraldo, virando as costas. Tu vai ver só o que é bom para tosse. Na manhã seguinte, uma figura magra e curiosa observava de longe a clareira da nascente. Miguel tinha ouvido os pedaços da discussão do pai com o tio. Índios, um acampamento na nossa terra. Ele viu o movimento antes de ouvir qualquer som. 3 adultos e 2 crianças pequenas. Eles montavam abrigos simples com lonas e galhos, com um cuidado que parecia quase uma reverência. Não faziam barulho. A mulher mais jovem, Juma, mostrava algo no chão para as crianças. Miguel se aproximou devagar, tentando não fazer ruído, mas Juma pareceu sentir sua presença. Ela se virou e seus olhos encontraram os dele. Miguel parou sem saber o que fazer. Juma não pareceu surpresa nem zangada. Ela disse algo baixo para as crianças que correram para perto de uma das mulheres e então caminhou em direção a Miguel. Você é o filho do dono da terra, disse ela, não como uma pergunta. Miguel, ele respondeu, a voz saindo um pouco rouca. Ele sentiu a necessidade de explicar. Eu só vim ver. O meu tio está bravo, mas o meu pai disse que vocês podem ficar. Juma observou ele por um momento. Você quer saber o que estamos fazendo? Miguel assentiu, corajoso. Sim. Ela se inclinou para um arbusto próximo, pegou uma folha em forma de coração. Isso aqui cura febre. A gente chama de... não tem o nome em português. Ela apontou para uma árvore mais alta. Essa dá um fruto que os pássaros gostam muito no fim do verão. A floresta fala, se a gente souber ouvir. Miguel olhou para a folha, depois para a árvore e finalmente para o rosto sério de Juma. Ninguém nunca tinha falado daquelas coisas na fazenda. Sobre o gado sim, sobre pasto, sobre preço. Nunca sobre o que as folhas podiam fazer ou o que os pássaros comiam. Você pode me ensinar? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Juma ficou em silêncio por alguns segundos, como se me disse sua intenção. Posso, ela disse por fim, mas aprender leva tempo e paciência. Eu tenho tempo, disse Miguel rápido, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Pela primeira vez em muitos dias, a rotina monótona da fazenda não parecia a única coisa existente no mundo. Havia um segredo ali, naquela nascente, e ele queria desvendar. O tempo passou, e os dias quentes na Serra da Canastra começaram a seguir uma nova rotina. Miguel acordava com o sol, ajudava nas tarefas rápidas da manhã e depois do café, seu caminho sempre virava para o norte, em direção à nascente. Naquela manhã, ele encontrou Juma sentada na sombra de uma árvore grande, com as crianças observando algo em suas mãos. Bom dia, disse Miguel, parando a uma distância respeitosa. Juma ergueu os olhos e fez um sinal com a cabeça. Bom dia, Miguel. Venha ver. Ele se aproximou e viu que ela segurava algumas sementes de formas diferentes. Cada uma tem uma história, ela explicou, apontando para uma semente redinha e preta. Essa viaja no vento. Aquela outra, apontou para uma com ganchos. Prefere se prender no pelo dos animais para ver lugares novos. E essa aqui? Perguntou Miguel, indicando uma semente grande e dura. Essa é teimosa.
precisa passar pelo fogo ou pelo estômago de um bicho para acordar. Ela entregou as sementes para ele. Guarde. Um dia você planta. Miguel fechou a mão em volta da semente, sentindo seu peso. Ele gostava daquilo. Das explicações calmas, das coisas que faziam sentido. Era diferente das ordens do pai. Cerca aquele pasto ou ajuda a contar o gado. Aqui ele aprendia a ouvir a terra. Enquanto isso, na parte principal da fazenda, o clima era outro. Os empregados se reuniam perto do bebedouro do gado falando baixo. Não gosto disso não, disse o Raimundo cuspindo no chão. Primeiro é um pedaço lá longe, depois querem mais. Sempre é assim. Tião concordou, balançando a cabeça. O Geraldo tá certo. O patrão tá emocionado por causa de uma lembrança velha. Vai trazer dor de cabeça para todo mundo. O capataz, o seu Arlindo, um homem mais velho e sério, ouvia em silêncio. Quando eles terminaram, ele falou: "O ordenado de vocês vem do seu João. Enquanto ele mandar, a gente obedece. Mas fiquem de olho aberto." O descontentamento era como um mato rasteiro, crescendo devagar e espalhando sementes por todos os cantos. Na cidade mais próxima, São Roque de Minas, os boatos já tinham encontrado terreno fértil. No bar do Zé, depois do almoço, o assunto era um só. "Ouvi dizer que os Silva estão com uma tribo inteira acampada na fazenda", comentou um homem tomando seu café. "É invasão pura", disse outro batendo a mão na mesa. "Eles ficam quietinhos no começo para depois pedir a terra. Conheço essas histórias." Uma mulher, dona de uma pequena venda, acrescentou: "E o progresso? Dizem que tem uma empresa grande querendo comprar terras por ali para gerar emprego. Com índio no caminho, isso tudo atrasa. A gente perde." Ninguém na mesa conhecia Juma. Ninguém tinha ido à nascente, mas todos falavam como se soubessem de tudo. João precisou ir à cidade para comprar uma peça para o trator. Enquanto esperava na fila do armazém, sentiu o peso dos olhares e o silêncio repentino quando se aproximava. Ele ouviu um fragmento de conversa. "É culpa do próprio fazendeiro dando corda." Ele pagou a peça em silêncio, com o rosto tenso. A pressão que ele esperava que viesse só do Geraldo agora vinha de todos os lados. Era um muro invisível, feito de murmúrios e suspeitas. De volta à fazenda, ele foi procurar Juma. Encontrou-a perto do córrego, observando a água correr. "As pessoas na cidade estão falando", disse João, sem rodeios. "Dizem que vocês são invasores, que vão atrapalhar o progresso." Juma não pareceu surpresa. Ela pegou uma pedra lisa da margem. "A água corre, não importa o que falem dela, ela só sabe fazer o seu caminho." Ela olhou para ele. "Os boatos são como essas pedras. Podem atrapalhar um pouco o fluxo, mas a água continua. A verdade também." "E se as pedras forem muitas?" perguntou João, a voz carregada de uma preocupação real. "Aí a água procura outra saída, ou espera a força da chuva." Ela colocou a pedra de volta no lugar. "Seu irmão joga essas pedras no rio, seu João." João suspirou. Ele sabia. Cada olhar de desaprovação dos empregados tinha a marca da influência de Geraldo. "Eu lido com o meu irmão." Enquanto eles conversavam, Miguel observava de longe, escondido atrás de uma árvore. Ele não ouvira tudo, mas viu a expressão cansada no rosto do pai e a calma imóvel no rosto de Juma. Uma vontade forte surgiu dentro dele. A vontade de entender, de verdade, aquele mundo que ela vivia. Ele não queria ser como os homens do bar, falando do que não sabia. Ele queria ser como a água, que conhece seu próprio caminho. No final da tarde, quando Juma voltou para o acampamento, Miguel estava lá, sentado em uma pedra, com um caderno escolar velho no colo. "O que você faz?" perguntou ela. "Eu queria anotar", ele disse, um pouco envergonhado. "Os nomes das coisas, o que você for me ensinando, para não esquecer." Juma olhou para o caderno, depois para os olhos ansiosos do menino. Havia uma luz ali, uma curiosidade pura, sem medo e sem malícia. Era raro. Ela sentou ao lado dele. "Está bem. A primeira coisa para anotar é o nome da árvore que nos dá sombra agora." Ela a apontou para cima. "Chama-se tamboril. Ela guarda histórias muito antigas." Miguel sorriu, abriu o caderno e começou a escrever, com uma determinação que nunca tinha tido para as lições da escola. Naquele pedaço de terra sagrada, sob a sombra de uma árvore anciã, ele finalmente sentia que estava aprendendo algo que importava. A semana começou com a visita de um homem que não parecia pertencer à Serra da Canastra. Ele chegou em uma caminhonete branca, muito limpa, e usava um terno cinza, mesmo sob o sol forte do meio-dia. João estava consertando um bebedouro quando o estranho se aproximou. "Bom dia, o senhor é João Silva?" perguntou o homem com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou."
Em que posso ajudar? Me chamo Dantas, represento a mineração Cruz do Sul. Ele estendeu a mão para um cumprimento rápido. Gostaria de fazer uma proposta de negócios. Podemos conversar? João limpou as mãos em um pano e acenou com a cabeça desconfiado. Eles foram até a sombra da varanda da casa. O senhor Dantas abriu uma pasta. Temos grande interesse nesta região. Nossos estudos mostram um potencial mineral muito bom. A sua propriedade está em uma área estratégica. Ele tirou um papel com números. Estamos dispostos a oferecer uma quantia muito generosa. Uma quantia que mudaria a vida do senhor e de sua família. João olhou para o número escrito. Era de fato muito dinheiro, mais dinheiro do que ele veria em uma vida inteira de trabalho com gado. Eu agradeço o interesse, disse João devolvendo o papel, mas esta terra não está à venda. É uma herança da minha família. O sorriso do senhor Dantas ficou um pouco mais tenso. Entendo o sentimento, mas pense no futuro. Seu filho, Miguel, não é? Imagine ele podendo estudar o que quiser, viver com todo o conforto. É uma oportunidade única. O meu futuro e o do meu filho estão aqui, criando gado, respondeu João firme. A resposta é não. O homem da mineradora guardou os papéis com cuidado. Penso que o senhor vai reconsiderar. As coisas podem ficar complicadas por aqui. Às vezes, o progresso avança sozinho. Ele fez um aceno de cabeça e foi embora. João ficou na varanda, observando a poeira da caminhonete desaparecer. A frase "podem ficar complicadas" ecoou em sua mente. 2 dias depois, o seu Arlindo veio falar com ele de manhã cedo. Seu João, a cerca nova do pasto oeste foi cortada. Pedaços inteiros de arame, cortados na tesoura. O gado podia ter fugido. João foi ver. O corte era limpo, feito por alguém que sabia o que estava fazendo. Não era acidente. Pode ter sido o caçador, sugeriu Arlindo, mas sem convicção. Aumenta a vigilância, ordenou João. Na manhã seguinte foram 2 vacas. Elas simplesmente não estavam no pasto onde deveriam estar. Não havia rastro de predadores, nem sinal de que tivessem passado pela cerca. Era como se tivessem sumido no ar. Geraldo veio até João, furioso. Viu só? Eu te falei. Começou. Primeiro a cerca, agora o gado. Isso não tem nada a ver com eles, Geraldo. Os pataxós estão lá na nascente do outro lado da fazenda. Tu é muito ingênuo, João. Eles andam pela terra à noite, eu sei que andam. O Miguel vive lá. Eles devem estar fazendo pacto com alguém de fora para afundar a gente. Pare com essa loucura, disse João irritado. Isso é obra de gente querendo me pressionar. Aquele homem da mineradora... A mineradora oferece dinheiro, a solução, tu quem não quer ouvir. Geraldo saiu batendo a porta. A tensão na fazenda era pesada. Os empregados sussurravam, olhando com desconfiança para o lado norte. Na noite do 5º dia após a visita do senhor Dantas, Miguel acordou com um cheiro estranho no ar. Fumaça. Ele correu até a janela. Uma luz alaranjada tremulava no céu, perto da colina. "Pai, fogo!" gritou. João se levantou num pulso. Do lado de fora já se via o clarão. Não era perto da casa, era perto da nascente. Seu coração gelou. Ele, Miguel e os empregados correram com baldes e pás. Quando chegaram perto, o fogo já lambia as árvores menores ao redor do capão de mata, não muito longe do acampamento de Juma. O ar estava quente e cheio de faíscas. Juma e sua família já estavam lá, junto com alguns homens da fazenda, batendo nas chamas com galhos verdes e jogando terra. João se juntou a eles, o suor escorrendo pelo rosto misturado à fuligem. Depois de muito tempo, o fogo foi controlado. Uma parte da mata, talvez o tamanho de um campo de futebol, estava negra e fumegante. O cheiro de queimado era forte e triste. Juma estava parada diante das árvores carbonizadas. Ela não chorava. Seus olhos eram 2 poços escuros de dor. "Juma", João chamou sem saber o que dizer. "Eles queimaram a casa dos espíritos." Ela disse. Sua voz era apenas um sopro, para nos expulsar, para nos culpar. Na manhã seguinte, na cidade, a história já era outra. No bar do Zé, o comentário era certeiro. Sabiam que os índios na fazenda dos Silva causaram um incêndio? Queriam limpar área para plantar, dizem. Quase queimou tudo. É um perigo. João ouviu a versão quando foi comprar mais fio para a cerca. Ele não corrigiu ninguém, só comprou o fio e foi embora. No caminho de volta, olhando para a colina com a mancha escura, ele soube. O perigo não era Juma. O perigo tinha vindo de fora, oferecendo dinheiro e, quando recusado, trazendo fogo e mentiras. E agora, aquela mentira estava se espalhando, alimentando o ódio que poderia destruir tudo.
O cheiro de cinza ainda pairava no ar quando João atravessou a fazenda em direção à nascente. Ele encontrou Juma exatamente onde imaginava, de pé, diante da faixa de terra negra onde o fogo havia passado. Seu rosto estava imóvel, mas João viu a tensão em seus ombros, a dor contida em cada linha de seu corpo. Ele parou ao lado dela, seguindo seu olhar para os troncos carbonizados. Eu sinto muito, Juma. A voz de João saiu rouca. Eu não fiz isso, mas aconteceu na minha terra. Eu sinto muito. Juma não olhou para ele. O fogo que limpa vem do céu, em um raio, ou da mão do homem com respeito, para o novo brotar. Ela finalmente virou a cabeça e seus olhos encontram os dele. Este fogo veio do medo e do ódio. É um fogo que só mata. Quem fez isso? Os mesmos que cortaram sua cerca, que levaram seu gado, os que querem esta terra sem nós em cima dela. Ela tocou seu colar de sementes. Minha avó sempre falou, nossos anciãos, há muitas luas, viviam em toda esta serra. Eles têm documentos, papéis de não indígenas que provam que estávamos aqui. João franziu a testa. Documentos? Onde? Em São Roque, no cartório. Mapas velhos, registros de doação de terra que falam dos selvagens da região. Para o homem branco, só um papel tem valor. Então, precisamos do papel. Uma ideia começou a se formar na mente de João. Era uma coisa concreta, algo que sua mente prática podia entender. Procurar papéis. Eu conheço o velho Geraldo que trabalha no cartório. Meu pai tinha os títulos da fazenda lá. Ele me conhece. João respirou fundo. Vamos procurar esses documentos. Juma olhou para ele por um longo momento, estudando sua intenção. Por que você faria isso? A dívida já está paga. Você nos deu um lugar. João olhou para a mata queimada, depois para o chão. Não está paga. E não é só sobre você. Eles queimaram minha terra também. E estão mentindo sobre mim e sobre você na cidade. Eu preciso fazer algo certo. Pela primeira vez, um vislumbre de algo que não era dor ou seriedade apareceu no rosto de Juma. Era um respeito cauteloso. Está bem, vamos. A cidade de São Roque de Minas parecia diferente para João naquela tarde. Cada olhar que recebia na rua principal agora parecia carregado de acusação. Ele caminhou ao lado de Juma, sentindo o peso da curiosidade e do desprezo das pessoas. Ela, por sua vez, andava com a cabeça erguida, olhando para a frente. O cartório era uma sala escura e empoeirada, com pilhas de livros enormes em prateleiras de madeira. O velho Geraldo, o escrevente, levantou os olhos de seus óculos. João Silva. Faz tempo. Problema com os títulos? Não, seu Geraldo. Preciso de uma ajuda. Precisamos pesquisar uns mapas e registros antigos da região. Coisas de 100, 150 anos atrás. O velho homem olhou para Juma, depois para João, com um ar de desconfiança. Pesquisa histórica? Isso é trabalho de estudante. Eu tenho serviço de verdade para fazer. Eu pago pelo seu tempo, disse João, colocando algumas notas na mesa de madeira. Seu Geraldo olhou para o dinheiro, depois suspirou. Os livros mais velhos estão no arquivo morto lá atrás. É tudo uma bagunça. Podem procurar, mas não baguncem muito. O arquivo morto era um quarto ainda mais escuro e abafado. A poeira dançava nos raios de sol que entravam por uma janela suja. Havia caixas de madeira, livros encadernados em couro rachado, rolos de mapas amarrados com barbante. Trabalharam em silêncio. João puxava livros pesados, abrindo-os em páginas amareladas com escritas em tinta desbotada. Juma examinava mapas com dedos cuidadosos, decifrando os desenhos à mão. As horas passaram. João lia sobre doações de sesmarias, inventários de fazendas, descrições de limites que falavam em ribeirões e cumes de morros com nomes que ninguém mais usava. Foi Juma quem encontrou. Um mapa grande, desdobrado com cuidado sobre uma mesa. Era mais recente que os outros, talvez do início do século passado. Ele mostrava a Serra da Canastra com seus acidentes geográficos. E escrito em uma letra fina, em uma área que correspondia ao norte da fazenda do Silva, estava a anotação: região de antiga ocupação dos índios pataxós, área de caça e coleta, evitar conflitos. Aqui, disse Juma, sua voz carregada de uma emoção contida. Ela apontou para a palavra. Eles escreveram errado, mas é o meu povo, está no mapa deles.
João examinou o documento. Havia também um livro de registro de terras públicas. Em uma página, um inspector do governo, em 1885, relatava: encontrei no local denominado Cabeceira do Córrego da Onça, um grupo de indígenas vivendo de forma permanente. Recomendo que a concessão de terras ao senhor Horácio da Silva, avô do avô de João, considere este fato. João sentiu um frio na espinha. Eram provas de que o povo de Juma estava ali muito antes de sua família. O avô de seu avô sabia. Precisamos de cópias, disse João, cópias autenticadas. Eles levaram os documentos até o velho Geraldo. O homem examinou-os com seus óculos na ponta do nariz. Isso aí não vale nada hoje em dia, João. Só valor histórico. Não importa, quero cópias, com o carimbo do cartório. Seu Geraldo resmungou, mas pegou os papéis e começou a trabalhar na velha máquina de Xerox. Enquanto esperavam na sala de espera silenciosa, Juma olhou para João. Obrigada, ela disse simplesmente. Ele assentiu. Ainda não acabou, mas é um começo. Quando saíram do cartório, o sol já estava mais baixo. Eles não viram o homem encostado na parede do bar do lado oposto da rua, falando baixo ao telefone. Ele observou João e Juma entrarem na caminhonete velha e afastou-se da parede, terminando a chamada. Seus olhos seguiam o veículo até ele desaparecer na poeira da estrada de terra. Miguel não conseguia parar de pensar nos documentos. Ele ouvira o pai e Juma conversando na cozinha, falando baixo sobre os papéis do cartório e sobre os homens da mineradora, os tais capangas. Eles estão por perto, João, Juma dissera, sentindo o cheiro da terra. Eles não vão parar. Miguel decidiu que precisava ajudar. Se o perigo estava tão perto, ele podia ser os olhos do pai. Naquela tarde, pegou o velho binóculo que seu avô usava para observar o gado e foi para um ponto alto perto da cerca leste da fazenda. Ficou deitado no capim seco, observando. Por um longo tempo, só viu o gado e os pássaros, mas então, uma poeira fina se levantou na estrada de serviço que margeava a propriedade. Uma moto parou. 2 homens desceram. Eles usavam roupas comuns, mas tinham uma postura alerta, diferente dos trabalhadores rurais. Um deles apontou para dentro da fazenda, na direção da nascente. Miguel sentiu um frio na barriga. Eram eles, os capangas. Os homens pularam a cerca com facilidade e começaram a andar devagar pelo pasto, examinando o terreno. Miguel, movido por um impulso que não pensou, começou a rastejar para se manter perto, usando o mato baixo como cobertura. Ele queria ouvir o que diziam. Um dos homens falou ao telefone. Chefe, a terra é boa, plana na maior parte. O problema é só aquele pedaço de mata no norte e os ocupantes. O outro riu. Ocupantes. Daqui a pouco a gente desocupa. Miguel segurou a respiração. O coração batia tão forte que ele achou que os homens iam ouvir. Ele tentou recuar, mas pisou em um galho seco. O estalo foi como um tiro no silêncio. Os 2 homens se viraram na mesma hora. O que é isso? Um deles disse, os olhos vasculhando o mato. Miguel congelou. Era tarde demais. Em 2 passos largos, o homem mais alto estava sobre ele, puxando-o pelo braço com uma força brutal. Olha só o que temos aqui. Um ratinho espião, disse o homem sacudindo Miguel. Deixa eu ir. Esta é a fazenda do meu pai, gritou Miguel, tentando se soltar. O segundo homem se aproximou. Seu rosto era fechado e perigoso. O filho do fazendeiro. Que sorte! Ele se inclinou, o hálito quente e com cheiro de cigarro atingindo o rosto de Miguel. Você ouviu coisas que não devia, menino. Eu não ouvi nada, eu só estava calado. O homem mais alto apertou seu braço com mais força, fazendo Miguel gemer de dor. Agora você vai levar um recado para o seu pai. Diz para ele que brincadeira acabou. Ou ele vende a terra pelo preço que oferecemos, ou a próxima visita não vai ser tão educada. A gente pode fazer sumir muito mais que 2 vacas. Pode fazer uma pessoa sumir também, entendeu? Miguel, com os olhos cheios de lágrimas de dor e medo, balançou a cabeça. E se você contar para a polícia ou para qualquer um, nós voltamos e não vamos mais conversar. O homem soltou o braço de Miguel com um empurrão. Agora some daqui. Miguel não precisou ser mandado 2 vezes. Ele correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, com o gosto do medo, amargo e metálico, na boca. O braço doía onde o homem o apertara. Ele chegou à casa ofegante, sujo de terra, o rosto manchado. João estava na varanda, consertando uma cela. Pai! Pai! A voz de Miguel saiu em um soluço. João levantou os olhos e seu rosto mudou imediatamente. Miguel, o que aconteceu? Você se machucou?
Miguel contou tudo entre lágrimas e tremores. As palavras saíam aos tropeços. Os homens, a moto, a ameaça, a dor no braço. A raiva que surgiu no rosto de João era uma coisa lenta e perigosa. Ele não gritou. Seus olhos ficaram escuros. Ele examinou o braço do filho, onde já começava a aparecer uma marca roxa. Eles tocaram em você, disse João, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Eles ameaçaram o meu filho. João entrou em casa e saiu com o velho rifle de caça. Não o carregou, mas o levou na mão como uma extensão de seu braço. Você fica aqui, trancado. Não abre para ninguém que não seja eu ou o seu Arlindo. Pai, para onde você vai? Vou falar com o seu tio. João encontrou Geraldo no galpão das ferramentas, checando uma planilha de gastos no celular. Geraldo, você sabe de alguma coisa sobre homens da mineradora andando na nossa terra? Geraldo nem ergueu os olhos. Como é que eu ia saber? Tu que tá se metendo com esse povo. Miguel foi seguido. 2 homens. Eles ameaçaram ele. Disseram que a próxima visita não seria educada. A voz de João era cortante. Agora Geraldo olhou. Seus olhos piscaram rápido. Um movimento de nervosismo. Ele mascou o palito que estava na boca. O menino deve ter imaginado coisa. Ou eram caçadores. Ele tá assustado com a história toda. Ele tem a marca da mão de um homem no braço, Geraldo. Ele não imaginou. E o que você quer que eu faça? Eu não sou segurança de fazenda? A voz de Geraldo subiu, mas não tinha a raiva de sempre. Tinha uma pressa, uma vontade de acabar com a conversa. Se tem gente má rondando, é porque você trouxe confusão pra cá. João observou o irmão. Viu as mãos trêmulas, a incapacidade de olhar nos olhos. O frio na espinha de João agora não era só raiva, era desconfiança. Você está escondendo alguma coisa, Geraldo. Isso é loucura tua. Tá vendo coisa onde não tem. Geraldo jogou o celular em cima de um banco e saiu do galpão, andando rápido. João ficou parado, o rifle pesado na mão. O medo por Miguel se misturava a uma suspeita terrível. A ameaça estava lá fora, sim. Mas e se ela também estivesse dentro de casa? Ele olhou para a direção que Geraldo tinha ido e pela primeira vez sentiu que não conhecia mais o irmão. O silêncio na fazenda, nas horas que se seguiram, era pesado e cheio de presságios. Juma acordou antes do amanhecer com um frio no estômago. Ela saiu do abrigo e respirou fundo. O ar estava parado, muito parado. Os pássaros que sempre cantavam ao primeiro claror do dia estavam quietos. Ela caminhou até a beira da mata queimada e colocou a mão no tronco de uma árvore sobrevivente. Fechou os olhos. Quando voltou ao acampamento, seu tio a observou. O que foi, Juma? Algo vem, algo grande. O vento parou de avisar. A floresta está com medo. Ela pegou seu colar de sementes. Preciso falar com João. Enquanto isso, no quarto dele, Geraldo olhava para o teto sem dormir. O rosto assustado do sobrinho, a marca roxa em seu braço, a desconfiança nos olhos do irmão, tudo girava em sua cabeça. Ele se levantou e olhou pela janela para a terra escura. A mineradora era a única saída. João estava cego por sentimentos tolos. Alguém precisava ser forte. Alguém precisava salvar a família do desastre que o próprio João estava trazendo. Ele pegou o celular e olhou para o número que o Sr. Dantas tinha deixado. Suas mãos suavam. Ele discou. Senhor Dantas, é o Geraldo Silva. Precisamos falar, em pessoa. Juma encontrou João perto do curral, conferindo um bezerro doente. João, ele se virou. Viu a seriedade em seu rosto. O que houve? A terra está quieta demais. Os animais estão quietos. É um silêncio que vem antes da tempestade. Algo muito ruim está chegando. João suspirou cansado. Depois do que aconteceu com Miguel, eu acredito em você. Mas o quê? O que podemos fazer? Ficar alertas. Reunir as pessoas em quem você confia. O vento vai trazer a resposta, mesmo que seja um vento ruim. João assentiu. Ele não entendia os sinais da floresta, mas entendia o medo e confiava na intuição dela. Geraldo encontrou o Sr. Dantas no mesmo bar na estrada para São Roque, mas em um canto afastado. Eu estou disposto a fazer um acordo, disse Geraldo sem rodeios. Dantas sorriu satisfeito. Fico feliz que o senhor seja um homem prático. Seu irmão é um sentimental. Custa caro. O que eu preciso fazer? Ajudar a facilitar o acesso. A fazenda é dos dois, não é? Se um dos donos autoriza nossa entrada para uma vistoria, não há invasão. Depois que as máquinas estiverem dentro, fica mais difícil contestar. E o meu pagamento? Metade adiantada, assim que nossas escavadeiras entrarem na propriedade. A outra metade após a assinatura definitiva da venda. Uma quantia que o senhor nem sonha.
Geraldo sentiu um nó de culpa no estômago, mas afogou-o com o pensamento do dinheiro, do reconhecimento, de ser o salvador. Está bem, combinado. Excelente. Teremos tudo pronto em 2 dias. Fique atento ao seu celular. Na volta para a fazenda, a paranoia começou a corroer Geraldo. Onde ele esconderia o contrato preliminar que Dantas lhe dera? Ele entrou sorrateiro em seu escritório, um cômodo bagunçado atrás da casa. Abriu uma gaveta de arquivos, tirou um maço de contas velhas e colocou os papéis da mineradora no fundo. Não viu Miguel passando pelo corredor, que parou ao ouvir o barulho e viu o tio escondendo algo com pressa. Miguel não disse nada. Foi direto procurar o pai. Pai, o tio Geraldo? Ele estava escondendo uns papéis no escritório. Ele ficou muito nervoso quando me viu. João olhou para o filho. A desconfiança virou certeza. Ele esperou Geraldo sair para a cidade no final da tarde, sob o pretexto de comprar peças. João entrou no escritório. A bagunça era a de sempre. Ele foi direto à gaveta de arquivos. Revirou as pastas até sentir um papel mais liso, diferente. Puxou. Era um contrato. Mineração Cruz do Sul no topo. O nome de Geraldo Silva. Uma cláusula de autorização de entrada e um valor escrito, um número com muitos zeros. Uma fúria fria tomou conta de João. Ele segurou os papéis com força, amassando as bordas. Saiu do escritório e foi para a varanda da frente, esperando. O sol estava quase se pondo quando a caminhonete de Geraldo levantou poeira na estrada. Ele estacionou, ainda tentando parecer despreocupado, e foi surpreendido ao ver o irmão parado na varanda, no crepúsculo. João? O que foi? João não disse uma palavra. Apenas jogou os papéis amassados no peito de Geraldo. Geraldo pegou-os no ar, e seu rosto perdeu toda a cor. Onde você conseguiu isso? Você fuçou minhas coisas? Você vendeu a gente, Geraldo. Você vendeu a terra do pai. Você autorizou essa gente a entrar aqui. Eu estou salvando a gente. Você não enxerga. Com esse dinheiro a gente recomeça em outro lugar, sem índio, sem problema. Isso aqui é nosso lar. A voz de João explodiu, ecoando pelo pátio vazio. É a memória do pai, é o futuro do Miguel. Você trocou isso por uma pilha de nota? O futuro do Miguel? Que futuro ele tem aqui, João? Cortando cerca, cheirando esterco? Eu estou dando a ele uma chance de verdade. Você está dando a ele a vergonha de ter um tio traidor. João deu um passo à frente, o rosto a centímetros do irmão. Eles ameaçaram o seu sobrinho e você está fazendo acordo com eles? Geraldo desviou o olhar, os ombros curvados. Depois que tudo passar, ele vai entender. Nada. Você não faz mais nada. A voz de João baixou, tornando-se perigosamente calma. Você não tem mais voz aqui. E se essas máquinas entrarem, eu mesmo vou ficar na frente delas. E você vai ter que passar por cima de mim. João pegou os papéis das mãos trêmulas de Geraldo. A nossa parceria acabou, Geraldo. Virou as costas e entrou em casa, deixando o irmão sozinho no escuro que caía, com o peso da própria traição esmagando-o. A confiança estava despedaçada. O silêncio da madrugada foi rasgado por um som que não pertencia à Serra da Canastra. Era um ronco profundo metálico seguido pelo ranger pesado de esteiras de ferro se arrastando na terra. João já estava acordado, vestido, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café frio. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Correu para fora. No horizonte ainda escuro, luzes amarelas fortes se moviam como olhos de monstros, vindas da estrada de serviço leste. A porta do quarto de Miguel se abriu. Pai? Fica dentro, ordenou João, mas sabia que era inútil. O barulho era para todos. Ele pegou o rifle sem munição e saiu correndo em direção ao barulho. No caminho, buzinou 3 vezes o velho apito de emergência que chamava os empregados. Quando chegou perto do limite da propriedade, as luzes cegaram seus olhos. Eram 2 escavadeiras enormes e um trator de esteira. Atrás delas, uma fileira de picapes pretas. Homens desciam dos veículos. Um deles, de terno, era o Sr. Dantas. Juma e seu grupo já estavam lá, tendo vindo direto do acampamento. Seus rostos eram sombras sérias sob a luz das máquinas. O seu Arlindo e mais 3 empregados fiéis chegaram correndo, com foices e paus nas mãos. Isso é propriedade privada, gritou João, parando entre as máquinas e sua terra. O Sr. Dantas deu alguns passos à frente, um sorriso fino nos lábios. Bom dia, seu João. Temos autorização para entrada e vistoria, assinada por um dos proprietários. Não há irregularidade.
A autorização de um traidor não vale nada aqui. A voz de João ecoou na madrugada. A lei pode discordar. Agora peço que o senhor e seus amigos saiam do caminho. Não queremos violência. Foi então que Juma se adiantou. Ela parou ao lado de João, olhando diretamente para as máquinas. Esta terra tem voz. E ela diz não. Um a um, os outros foram se posicionando. O seu Arlindo, os 3 trabalhadores, o tio de Juma, sua esposa. Formaram uma linha frágil, de talvez 10 pessoas, diante das gigantes de ferro. Miguel apareceu correndo e se colocou ao lado do pai, seus olhos cheios de medo e determinação. Miguel, vai embora, ordenou João. Não, pai, é a minha terra também. O senhor Dantas suspirou, como se estivesse lidando com crianças teimosas. Remova-os. 4 homens grandes, os capangas, avançaram da fileira. Eles não tinham armas à mostra, mas suas intenções eram claras. Não toquem no meu filho, rugiu João, segurando o rifle como um bastão. O primeiro capanga agarrou o seu Arlindo pelo braço. O velho capataz reagiu, empurrando o homem. Foi o estopim. A confusão se instalou. Gritos, empurrões. Um dos trabalhadores levou um soco no queixo e caiu. O tio de Juma tentou segurar outro capanga e foi jogado no chão. João batia com a coronha do rifle nos homens que se aproximavam de Miguel. No meio do barulho, o ronco das escavadeiras aumentou. Elas começaram a se mover para a frente, lentamente, como se a linha humana fosse apenas grama alta a ser cortada. Foi quando a caminhonete de Geraldo chegou, levantando uma nuvem de poeira. Ele saltou do carro, seu rosto pálido e assustado pelo clarão das luzes. Ele viu a cena, a linha de pessoas sendo atacada, as máquinas avançando, e Miguel, seu sobrinho, sendo puxado por um capanga enquanto João tentava alcançá-lo. Algo dentro de Geraldo quebrou. "Parem!" ele gritou com uma voz que não era sua. "Parem tudo!" Ele correu, não para a linha de defesa, mas para a escavadeira da frente. Pulou no trilho de esteira e bateu com os punhos na porta de aço da cabine. "Desliga isso! Desliga!" O operador, surpreso, parou a máquina. Geraldo se virou para o senhor Dantas, seu corpo tremendo. "O acordo está cancelado. Ouçam, cancelado! Tirem essas máquinas da terra da minha família." Dantas olhou para ele com desprezo. "O contrato foi assinado, seu Geraldo. Um pagamento foi feito. Não cabe a você cancelar." "Cabe sim, eu não vou deixar." A voz de Geraldo sumiu quando viu um dos capangas levantar um pedaço de madeira, pronto para acertar a cabeça de João, que protegia Miguel no chão. Sem pensar, Geraldo se jogou no meio. O pedaço de madeira o atingiu no ombro com um baque seco. Ele caiu de joelhos com um grito de dor. O barulho da briga, os gritos, o ronco das máquinas paradas. E então, um novo som. Um estalo seco, depois o crepitar rápido. Uma labareda laranja subiu do antigo galpão de madeira usado para guardar feno, a uns 50 metros dali. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, alimentadas pela madeira seca e pela palha. O fogo iluminou a cena de horror com uma luz dançante e cruel. Por um instante, todos pararam, hipnotizados pela nova ameaça. O fogo rugiu, ganhando vida própria. As chamas altas e o calor intenso fizeram todos recuarem por instinto. O galpão velho estalava, lançando faíscas para o céu escuro. "O fogo vai pegar nas máquinas", gritou um dos operadores pulando da escavadeira. O senhor Dantas olhou para o incêndio, depois para os homens confusos e para a linha de pessoas que agora estava esquecida. Seu cálculo era rápido. O fogo podia queimar seus equipamentos caros. E o fogo atrairia atenção. Muita atenção. "Recuem", ordenou Dantas para seus capangas. "Afastem as máquinas." Enquanto os homens da mineradora corriam para mover os veículos, o pânico tomou conta dos outros. Os trabalhadores da fazenda corriam em desordem, alguns buscando baldes, outros apenas parados, assistindo. Foi Juma quem agiu. Ela correu para onde estava João, que ajudava Geraldo a se levantar, segurando o ombro machucado. "Água é pouco", ela disse, sua voz cortando o caos. "Precisamos de galhos verdes, terra, areia." João olhou para ela confuso. "Galhos?" Para abafar. "Cortem ramos das árvores vivas. Rapidez." Ela não esperou. Virou-se para seu tio e para os outros pataxó e gritou instruções rápidas em sua língua, apontando para as árvores próximas ao córrego. Em segundos, eles começaram a cortar galhos frondosos com seus facões. Juma então se voltou para os empregados parados. "Vocês, cavem, juntem terra solta, façam montes."
Sua autoridade era tão clara e tão calma em meio ao desastre que, por um momento, todos obedeceram. O seu Arlindo foi o primeiro a reagir. Você ouviu ela? Paz, tragam paz. Você vai cortar galhos comigo. Uma organização estranha e urgente surgiu. Os pataxó, com seus galhos verdes, corriam em direção às bordas do fogo, batendo nas chamas menores que tentavam se espalhar pela grama seca. Eles cantavam uma cadência baixa, um canto de trabalho que dava ritmo aos golpes. Os trabalhadores da fazenda, liderados por Arlindo, cavavam a terra com paz, jogando montes de terra sobre as brasas que saltavam do galpão. Juma coordenava, indo de um grupo a outro. Não joguem terra no centro, só nas bordas. Contenham, ela instruía. Vocês molhem esses galhos no córrego antes de bater. Miguel correu para ajudar, arrastando um galho pesado. Ele viu Juma em ação, seu rosto iluminado pelo fogo, sujo de fuligem, mas completamente focada. Ela não estava apagando o fogo sozinha, estava ensinando a todos como fazê-lo. Geraldo, ainda sentado no chão com a dor no ombro, observava a cena com os olhos arregalados. Ele via os homens que sempre trabalharam para ele, os índios que ele desprezava, todos trabalhando juntos, seguindo as ordens daquela jovem mulher. Ela estava salvando a terra que ele quase entregou para ser destruída. O senhor Dantas, de longe, observava a operação de contenção com um rosto inexpressivo. Sua chance estava se perdendo na fumaça. Ele fez um sinal para seus homens. Vamos embora, agora. As picapes e as máquinas pesadas começaram a se mover, recuando pela estrada de onde vieram, deixando para trás o caos que haviam ajudado a criar. João trabalhava ao lado de seu filho, jogando terra sobre as chamas. Ele olhava para Juma e algo mudava dentro dele. Não era mais apenas gratidão ou obrigação, era respeito. Ela sabia coisas que ele nunca soube. Ela via soluções onde ele só via problemas. Depois de muito tempo, o fogo principal, sem combustível para se espalhar, começou a perder força. O galpão estava reduzido a um esqueleto fumegante de vigas pretas, mas o fogo não havia alcançado as máquinas, nem a mata próxima, nem a casa. Estava contido. A exaustão bateu em todos. As pessoas caíam no chão, ofegantes, cobertas de sujeira e suor. O sol começava a clarear o horizonte, revelando a devastação e o cansaço nos rostos. Juma caminhou até o córrego e lavou seu rosto e seus braços. Quando se virou, encontrou os olhos de Geraldo fixos nela. Ele se levantou com dificuldade e deu alguns passos vacilantes em sua direção. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ele apenas baixou a cabeça em um gesto silencioso que era parte agradecimento, parte vergonha, parte um pedido de perdão que ele ainda não sabia formular. Do lado de fora da propriedade, na estrada principal, os primeiros carros começaram a aparecer. Carros de polícia e, atrás deles, uma van com uma parabólica no teto. As notícias, afinal, viajam mais rápido que o fogo. A poeira baixou, mas a fazenda nunca mais seria a mesma. Nos 3 dias que se seguiram foi um vai e vem de autoridades. A polícia tomou depoimento de todos. Os repórteres da televisão filmaram o galpão queimado e a área de Mata Negra. As imagens do confronto e do incêndio foram notícia em todo o estado. A Mineração Cruz do Sul emitiu uma nota dizendo que era vítima de um acordo fraudado com um dos proprietários e que suspendia suas operações na região. Todo mundo sabia que era mentira, mas o estrago para a imagem da empresa estava feito. A pressão popular e a atenção da mídia eram fortes. No 4º dia, chegaram representantes da FUNAI e do ICMBio. Eles conversaram longamente com Juma e seu tio, examinaram os documentos do cartório e percorreram a área da nascente e da mata queimada. João recebeu os funcionários na varanda. Geraldo estava lá também, sentado um pouco afastado, o ombro enfaixado, olhando para o chão. Os documentos são importantes, disse uma das técnicas da FUNAI, uma mulher de cabelos grisalhos. Eles mostram a ocupação tradicional. E o laudo dos bombeiros confirmou que o incêndio no galpão foi criminoso, iniciado com líquido inflamável. Isso, junto com as ameaças ao seu filho, fortalece muito a posição de vocês. E o que acontece agora? Perguntou João. A empresa vai ser investigada. E se vocês quiserem, podemos iniciar um processo para demarcar e proteger a área da nascente e do capão de mata restante como uma reserva particular do patrimônio natural. A RPPN. A terra continua sendo sua, mas com uma proteção legal permanente. Nem você, nem seus herdeiros poderão desmatar, e a mineradora não poderá tocar ali.
João olhou para Juma, que estava ao seu lado. Ela deu um leve aceno de cabeça. Queremos isso, disse João. Precisamos da assinatura dos 2 proprietários, disse a técnica, olhando para Geraldo. Todos os olhos se voltaram para ele. Geraldo levantou a cabeça devagar. Ele olhou para João, depois para Juma. Sua voz saiu rouca e baixa. Eu assino o que for preciso. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu errei. Feio, quase destruí tudo. João não disse nada por um longo momento. A raiva ainda estava lá, mas mais fria, mais triste. Você quase destruiu, mas no final, você tentou impedir. Foi pouco e foi tarde. Foi o suficiente para fazer a diferença, disse Juma inesperadamente. Todos a olharam. O fogo não passou. Você ajudou a impedir. Geraldo pareceu ter dificuldade em lidar com aquelas palavras. Ele balançou a cabeça, emocionado. Depois que os técnicos foram embora, João chamou o irmão para dentro de casa. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas discussões tinham acontecido. Eu não consigo confiar em você, Geraldo. Não agora. Talvez nunca do mesmo jeito. Eu sei, murmurou Geraldo, mas você é meu irmão. E esta terra é dos 2. Eu não vou te expulsar, mas as coisas vão mudar. A parte da nascente, a RPPN, vai ser cuidada por mim e pela Juma. Você vai cuidar da parte da pecuária, separados, cada um com sua responsabilidade. Geraldo concordou. É justo. E você vai devolver o dinheiro que recebeu da mineradora. Todo. Vamos usar para replantar a mata queimada. Dessa vez, Geraldo hesitou. Era muito dinheiro. Mas ele olhou para as mãos sobre a mesa e assentiu. Está bem. Na semana seguinte começou o trabalho de reconstruir o que foi perdido. Miguel, com seu caderno de anotações, foi quem mais se empolgou. Juma e seu tio ensinaram quais mudas nativas buscar. Ipês, jatobás, aroeiras. A Terra Negra recebeu as primeiras plantas novas. Uma tarde, João, Juma e Geraldo se reuniram na borda da área que seria a RPPN. Juma traçou os limites no chão, não com cerca, mas com pedras especiais que seu povo usava para marcar lugares importantes. Aqui, a terra respira para todo mundo, ela disse. Para o gado beber água limpa, para os nossos espíritos descansarem, para o Miguel aprender. João olhou para os 2 lados, para o irmão que tentava se redimir e para a mulher indígena, que tinha lutado por um pedaço de chão com uma força que ele nunca viu. Ele não era mais o mesmo homem que gritou, eu cuido disso no pasto. Aquilo era só o primeiro passo. Agora, ele tinha que cuidar do dia a dia, da reconstrução, da difícil tarefa de perdoar e de aprender. Juma tocou seu colar de sementes. Ela olhou para a mata queimada, onde já brotavam os primeiros verdes tenros do capim nativo. O fogo do ódio tinha passado. O trabalho agora era fazer algo bom nascer das cinzas. Miguel chegou correndo com uma muda de árvore nos braços. Onde eu planto essa, Juma? Ela apontou um lugar perto da nascente. Lá, ela vai gostar de ouvir a água. Enquanto o menino cavava o buraco com uma determinação séria, os 3 adultos se olharam. Não era um final feliz perfeito. Ainda havia a investigação, a desconfiança na cidade, a dor no ombro de Geraldo, a cicatriz na terra. Mas era um começo novo, um começo onde, cada um do seu jeito, eles teriam que aprender a cuidar juntos.